Você sabe que ponte é esta? Essa é a ponte Juscelino Kubitschek em Brasília. E essa é a ponte Otávio Frias de Oliveira em São Paulo. Ao redor do mundo existem inúmeras pontes tão belas quanto essas. Mas dentro de toda essa beleza tem muita engenharia e, portanto, muita matemática. Veja esta ponte, por exemplo. Existem nela algumas medidas, mas repare que não temos o comprimento da ponte. Você acha que é possível encontrá-lo através da matemática e com os dados que temos aí? A aula de hoje vai trazer essa e muitas outras explicações. Olá! O tema da aula de hoje é Introdução à Trigonometria. Nós vamos estudar a trigonometria do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos e obtusos, a lei dos senos e dos cossenos. Mas antes de começarmos, você sabe qual a origem da trigonometria? A necessidade de relacionar distâncias com ângulos levou diversos astrônomos e topógrafos da antiguidade a criarem a trigonometria. É provável que os primeiros topógrafos tenham sido os egípcios, que conviviam com as constantes inundações provocadas pelas cheias do rio Nilo e por isso tinham que demarcar suas terras constantemente. Diversas civilizações tiveram contato com os egípcios e adquiriram conhecimentos desta área. O desenvolvimento da trigonometria está associado à descoberta das razões trigonométricas, que são comparações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Devemos lembrar que em matemática chama-se razão uma comparação realizada por meio de uma divisão. Então, vamos aprender as razões trigonométricas. Considere o triângulo retângulo ABC. Em relação ao ângulo A, dizemos que o cateto BC é oposto e o cateto AB é adjacente. A partir desse triângulo, podemos estabelecer três razões trigonométricas. Seno. Seno de A é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno. Cosseno de A é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente. Tangente de A é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo A. Vamos falar agora um pouco mais sobre seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Partindo do desenho de um triângulo retângulo qualquer, podemos obter valores aproximados para o seno, para o cosseno ou para a tangente de um dos seus ângulos agudos. Veja o exemplo. Utilizando o desenho de um triângulo retângulo, vamos encontrar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 20 graus. Para facilitar os cálculos, usaremos um triângulo cuja hipotenusa mede 10 centímetros. Sendo assim, temos seno de 20 graus aproximadamente igual a 3,4 sobre 10, ou 0,34. Cosseno de 20 graus aproximadamente igual a 9,4 sobre 10, ou 0,94. Tangente de 20 graus igual a aproximadamente 3,4 sobre 9,4, ou 0,36. Para um determinado ângulo, o valor de cada uma dessas razões trigonométricas é constante. Para entender melhor como isso acontece, vamos analisar a situação seguinte. Para isso, utilizaremos a tangente. Essa figura representa uma pessoa se deslocando sobre uma rampa cujo ângulo de inclinação são 20 graus. Quando uma pessoa sobe uma rampa, ela possui dois deslocamentos, um deslocamento vertical e um deslocamento horizontal. Ou seja, a pessoa se desloca um pouco para cima e, ao mesmo tempo, também se movimenta um pouco para frente.
Vamos congelar a imagem em um determinado ponto. Percebemos que o deslocamento vertical é representado pelo cateto oposto ao ângulo de 20 graus. E o deslocamento horizontal é representado pelo cateto adjacente ao ângulo de 20 graus. Calculamos então a tangente. E aí teremos tangente de 20 graus é igual a cateto oposto a 20 graus sobre cateto adjacente a 20 graus. Logo, tangente de 20 graus é igual a 1,8 sobre 5. Ou seja, tangente de 20 graus é igual a 0,36. Congelando a imagem em um outro ponto mais acima, teremos tangente de 20 graus igual a cateto oposto ao 20 graus sobre o cateto adjacente ao 20 graus. Logo, tangente de 20 graus é igual a 2,9 sobre 8. Assim, tangente de 20 graus será igual a 0,36. Nessa mesma rampa de 20 graus de inclinação, se pudéssemos congelar a imagem em todos os infinitos pontos da rampa e em cada um deles calcular a tangente, sempre obteríamos como resultado o mesmo valor, ou seja, 0,36. Para os infinitos triângulos retângulos que poderíamos obter a partir dessa rampa, teriam sempre o mesmo valor para a tangente de 20 graus. Em um triângulo retângulo, para cada valor o ângulo agudo existe determinado valor para a tangente. Para sabermos o valor da tangente correspondente, a cada ângulo podemos recorrer a tabelas ou utilizar uma calculadora científica. Agora, vamos conhecer uma tabela trigonométrica. Vamos verificar nessa tabela qual é o valor da tangente de 20 graus. Localizamos na tabela a linha correspondente ao ângulo de 20 graus e, em seguida, a coluna correspondente à tangente. No encontro das duas, temos o valor 0,36. Para o ângulo de 60 graus, temos o valor da tangente de 1,73. Algo semelhante ao que acabamos de perceber para a tangente, acontece também com o seno e cosseno de um ângulo. Ou seja, se calculássemos o valor do seno de 20 graus, utilizando vários triângulos, obteríamos sempre o mesmo valor. Da mesma forma, ocorreria para o cosseno. Voltemos à tabela. Para o seno de 20 graus, temos 0,34. E para o seno de 30 graus, temos 0,50. Agora, para o cosseno de 80 graus, obtemos 0,17. Utilizando uma calculadora científica, procedemos da seguinte forma. Para calcular a tangente de 20 graus, teclamos 20 e a tecla TAM. Com isso, nós obtemos o valor 0,36. Perceba que chegamos a um resultado muito próximo ao que obtivemos às atividades anteriores. Para obtermos valores para o seno e cosseno de um ângulo, utilizamos também a calculadora de forma muito similar. Apenas tomar cuidado que o seno é através da tecla SIM e o cosseno de cos. Vamos agora aplicar o conteúdo estudado em um exemplo. Uma determinada rampa tem um ângulo de inclinação de 10 graus. Uma pessoa, ao subir essa rampa, percorrerá, ao total, um deslocamento horizontal de 5 metros. Vamos determinar qual será o deslocamento vertical dessa pessoa ao subir essa rampa. Observando o triângulo destacado nessa rampa, percebemos que o cateto oposto ao ângulo de 10 graus representa o deslocamento vertical que desejamos calcular, e por isso vamos representá-la pela letra X. Enquanto o deslocamento horizontal, que vale 5 metros, é representado pelo cateto adjacente ao ângulo de 10 graus, retomando as razões trigonométricas, verificamos que a tangente relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. A partir de agora, vamos abreviar a tangente utilizando a notação TG, ou seja, tangente de 10 graus será expressa pela TG 10 graus. Assim, TG 10 graus é igual o deslocamento vertical sobre o deslocamento horizontal, que é igual cateto oposto a 10 graus sobre o cateto adjacente a 10 graus. Substituindo as informações do exemplo, obteremos
tangente de 10 graus é igual a x sobre 5. Vamos consultar a tabela trigonométrica utilizando a aproximação de centésimos. Verificamos que o valor da tangente de 10 graus é aproximadamente 0,18. Substituindo esse valor, temos 0,18 igual a x sobre 5. Assim, x é igual a 0,18 vezes 5, resultando em 0,90 metros, ou ainda 90 centímetros. Ou seja, uma rampa de 10 graus de inclinação, com deslocamento horizontal de 5 metros, vencerá um desnível vertical de 90 centímetros. Agora, utilizando essa mesma rampa, vamos responder a um outro questionamento. Qual é a distância que a pessoa que subiu essa rampa efetivamente percorreu sobre ela? Para responder a esse questionamento, vamos continuar utilizando a trigonometria. Observando essa figura que representa a rampa, temos de calcular o valor da hipotenusa desse triângulo. Vamos lembrar que inicialmente tínhamos o valor do deslocamento horizontal, ou seja, do cateto adjacente ao ângulo de 10 graus, e agora queremos calcular o valor da hipotenusa desse triângulo. Retomando as razões trigonométricas, percebemos que o cosseno é o que relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos representar por y a medida da hipotenusa. Vamos abreviar o cosseno utilizando a notação cos. Ou seja, cosseno de 10 graus será expresso simplesmente por cos 10 graus. Agora, para determinar o valor da hipotenusa y, temos cosseno de 10 graus é igual a cateto adjacente de 10 graus sobre a hipotenusa. Ou seja, cos de 10 graus é igual a 5 sobre y. Consultando a tabela trigonométrica, teremos que o cosseno de 10 graus vale aproximadamente 0,98. Substituindo esse valor ao nosso cálculo, nós teremos então y igual a 5 sobre 0,98. Então, y é igual a 5,10 metros, ou 5 metros e 10 centímetros. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa com inclinação de 10 graus e deslocamento horizontal de 5 metros, se deslocará 5,10 metros sobre a rampa. Para facilitar os cálculos, o nome das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são expressas por meio das seguintes notações. Seno de alfa é igual a 100 de alfa. Cosseno de alfa é igual a cos de alfa. Tangente de alfa é igual a TG de alfa. Essas notações utilizadas nos cálculos não coincidem com as notações que aparecem nas calculadoras científicas. Agora, vamos analisar uma outra situação envolvendo rampas. Essa rampa foi construída para vencer um desnível vertical de 63 centímetros e ocupa horizontalmente uma distância linear de 3 metros. Vamos determinar qual o ângulo de inclinação dessa rampa. Perceba que essa situação é diferente das outras com as quais trabalhamos até o momento, pois nas outras o ângulo de inclinação já era conhecido. Vamos voltar à figura. Observe no triângulo destacado que desejamos saber o valor do ângulo x. Temos que o desnível vertical da rampa é de 63 centímetros, o que representa o cateto oposto ao ângulo x. Ainda temos que linearmente a rampa ocupa 3 metros, que nesse caso representa a medida do cateto adjacente ao ângulo x. Como temos o valor do cateto oposto e do cateto adjacente ao ângulo x, podemos calcular o valor da tangente do ângulo x. Tangente x é igual a cateto oposto ao ângulo x sobre o cateto adjacente ao ângulo x. Temos de utilizar a mesma unidade para medir os comprimentos. Sendo assim, transformaremos o desnível vertical da rampa de 63 centímetros para metro, ou seja, 0,63 metros. Temos então que a tangente de x é igual a 0,63 sobre 3, ou ainda a tangente x é igual a 0,21.
Mas temos de lembrar que a nossa intenção é calcular o valor do ângulo x. Por enquanto, temos o valor da tangente do ângulo x que vale 0,21. Para respondermos a essa pergunta, devemos consultar a nossa tabela trigonométrica, mas de forma um pouco diferente do que estamos acostumados. Vejamos. Na coluna dos valores da tangente, devemos encontrar o valor 0,21. Encontrando o 0,21, devemos verificar qual é o ângulo correspondente. Percebemos que é 12 graus. Assim, uma rampa que ocupa horizontalmente uma distância de 3 metros, para vencer um desnível vertical de 63 centímetros, terá um ângulo de inclinação de 12 graus. Vamos ver agora algumas relações entre o seno, cosseno e tangente de ângulos agudos. Nesse triângulo retângulo temos seno de x é igual a b sobre a. Cosseno de x é igual a c sobre a. Tangente de x é igual a b sobre c. Dividindo o seno x pelo cosseno x, temos que seno x sobre cosseno x é igual a b sobre a sobre c sobre a. Seno x sobre cosseno x é igual a b sobre c. Como b sobre c representa a tangente de x, então nós temos que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Essa é uma relação muito importante na trigonometria, ou seja, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Vamos agora trabalhar um pouco com seno e cosseno de ângulos complementares. Vamos consultar a nossa tabela trigonométrica. Nela, vamos observar os valores do seno e cosseno de alguns ângulos. Por exemplo, seno de 30 graus, cosseno de 60 graus, seno de 40 graus e cosseno de 50 graus. Na tabela encontramos, para seno de 30 graus, temos 0,50. Para cosseno de 60 graus, temos 0,50 também. Seno de 40 graus é aproximadamente 0,64, que é o mesmo valor para cosseno de 50 graus. Perceberam as igualdades? Vejamos, seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus. Seno de 40 graus é igual a cosseno de 50 graus. Essas igualdades não são meras coincidências. Na verdade, é uma propriedade que ocorre para ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma das medidas resultam em 90 graus. Então, podemos dizer que os ângulos de 30 graus e 60 graus são complementares, pois a soma 30 graus mais 60 graus é igual a 90 graus. Os ângulos de 40 graus e 50 graus também são complementares, pois 40 graus mais 50 graus é igual a 90 graus. A partir do que acabamos de ver, podemos dizer que, se dois ângulos são complementares, então o valor do seno de um deles será igual ao cosseno do outro. Matematicamente, esse fato é representado da seguinte maneira. Se temos um ângulo de medida x, seu complemento será o ângulo 90 graus menos x. Assim, seno de x é igual a cosseno de 90 graus menos x. Vamos aplicar esses conceitos através do seguinte exemplo. Vamos determinar de forma indireta a distância entre as margens do rio. Sabe-se que a distância AB é de 10 metros e os dois ângulos destacados medem 44 graus e 90 graus, respectivamente. Observando o triângulo destacado na figura, percebemos que o cateto BC, cuja medida está indicada por x, representa o cateto oposto ao ângulo de 44 graus, enquanto o cateto AB, que mede 10 metros, é adjacente ao ângulo de 44 graus. Sabemos que a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente a um ângulo é a tangente. Assim temos α igual a 44 graus, tangente de 44 graus igual a x divididos por 10. Vamos consultar a tabela trigonométrica para sabermos o valor da tangente de 44 graus. Consultando a tabela,
Percebemos que o valor para a tangente de 44 graus é aproximadamente 0,97. Retornando ao nosso cálculo, temos tangente de 44 graus igual a x divididos por 10. Tangente de 44 graus igual a aproximadamente 0,97. 0,97 igual a x divididos por 10. Então, x igual a 0,97 vezes 10. X igual a 9,7. Lembrando que x representa a distância entre as margens do rio. Então, a distância é de 9,7 metros, ou 9 metros e 70 centímetros. Vamos agora falar um pouco sobre arcos e ângulos. Dados dois pontos distintos em uma circunferência, esses dois pontos determinam, na circunferência, duas partes. E cada uma delas é denominada arco da circunferência. Vejamos os desenhos. Como cada arco tem um ângulo central em correspondência, temos arco AB, ângulo central AOB. A medida do ângulo central alfa é igual à medida do arco correspondente a B. O ângulo com medida de 1 grau é o ângulo central com extremidades em um arco igual a 1 sobre 360 da circunferência. Ou seja, ao dividir uma circunferência em 360 partes iguais, obtemos 1 grau. Veja na figura como isso ocorre. Assim, temos para uma circunferência completa 360 graus. Para 1/4 de circunferência, temos 90 graus. E para meia circunferência, ou seja, para meia volta, temos 180 graus. Agora, para o nosso estudo, vamos trabalhar com uma semicircunferência, ou seja, com ângulos de 0 graus a 180 graus. Vamos ver agora como determinar seno e cosseno de um ângulo obtuso. Vamos considerar uma semicircunferência de raio 1 em qualquer unidade de comprimento, com o centro na origem e um referencial cartesiano. Sobre essa semicircunferência, marcamos arcos com origem no ponto F, 1, 0. Esses arcos serão percorridos no sentido anti-horário. Devemos lembrar que a medida do arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Assim sendo, a medida do arco BF, destacado em verde, é igual à medida do ângulo x. A partir do ângulo destacado, determinamos o seguinte triângulo retângulo, contendo o ângulo x. Vamos determinar o seno e cosseno para o ângulo x, utilizando o triângulo azul. Inicialmente, vamos determinar o seno de x. A relação para o seno é a seguinte: seno de x é igual a cateto oposto a x sobre hipotenusa. O cateto oposto é BA e a hipotenusa vale 1. Assim temos seno x é igual a BA sobre 1. Logo, seno x é igual a BA. Como BA é congruente a OC, então seno x é igual a OC. Agora, utilizando o mesmo triângulo, vamos determinar o cosseno de x. O cosseno pode ser determinado pela seguinte razão: cosseno x é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno x é igual a OA sobre 1. Assim, cosseno x é igual a OA. Com base nessas relações que acabamos de ver, concluímos que o eixo y representa o seno e o eixo x representa o cosseno. Ou seja, seno de um ângulo AOB é a ordenada valor de y do ponto B. Cosseno de um ângulo AOB é a abscissa, valor de x, do ponto B. Vamos agora determinar os valores do seno e cosseno para os seguintes ângulos: 30 graus, 45 graus, 60 graus, 120 graus, 135 graus e 150 graus.
Observe esta semicircunferência. Nela, temos representados alguns valores para o seno e para o cosseno. Assim temos, seno de 30 graus é igual à ordenada do ponto B1, que é igual a 0,5. Cosseno de 30 graus é igual à abscissa do ponto B1, que é aproximadamente 0,87. Seno de 45 graus, ordenada do ponto B2, que é aproximadamente 0,71. Cosseno de 45 graus é a abscissa do ponto B2, que é aproximadamente 0,71. Seno de 60 graus é a ordenada do ponto B3, que é aproximadamente igual a 0,87. Cosseno de 60 graus é igual à abscissa do ponto B3, que vale 0,5. Seno de 120 graus, ordenada do ponto B4, que é aproximadamente igual a 0,87, que é igual ao seno de 60 graus. Ou seja, seno de 120 graus é igual a seno de 60 graus. Cosseno de 120 graus é igual à abscissa do ponto B4, que é igual a menos 0,5, oposto do cosseno de 60 graus. Ou seja, cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60 graus. Seno de 135 graus é igual à ordenada do ponto B5, que é aproximadamente igual a 0,71, igual a seno de 45 graus. Ou seja, seno de 135 graus é igual a seno de 45 graus. Cosseno de 135 graus é igual à abscissa do ponto B5, que é aproximadamente igual a menos 0,71, ou seja, oposto ao cosseno de 45 graus. Assim temos, cosseno de 135 graus é igual a menos cosseno de 45 graus. Seno de 150 graus é igual à ordenada do ponto B6, que vale 0,5, que é exatamente igual ao seno de 30 graus. Assim, seno de 150 graus é igual a seno de 30 graus. Cosseno de 150 graus é igual à abscissa do ponto B6, aproximadamente igual a menos 0,87, que é o oposto ao cosseno de 30 graus. Ou seja, cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 30 graus. Relacionando os valores do seno de 120, 135 e 150 graus com os valores do seno de 30, 45 e 60 graus, temos seno de 120 graus é igual a seno de 60 graus. Seno de 135 graus é igual a seno de 45 graus. Seno de 150 graus é igual a seno de 30 graus. Essas igualdades não são meras coincidências. Perceba que 120 graus mais 60 graus é igual a 180 graus. E que 135 graus mais 45 graus também é igual a 180 graus. E, por fim, 150 graus mais 30 graus tem como resposta o valor 180 graus. Sempre que dois ângulos, x e y, são tais que x mais y é igual a 180 graus, então x e y são ditos suplementares, em que x é suplemento de y, assim como y é suplemento de x. Podemos expressar essa ideia da seguinte forma: x é igual a 180 graus menos y, ou y é igual a 180 graus menos x. Tendo em vista estes exemplos, podemos concluir que se x mais y é igual a 180 graus, então seno de x é igual a seno de y, ou seja, seno de x é igual a seno de 180 graus menos x. Relacionando agora os valores do cosseno de 120 graus, 135 graus e 150 graus, com os valores do cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus, temos cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60 graus. Cosseno de 135 graus é igual a menos cosseno de 45 graus. Cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 30 graus.
Do mesmo modo que concluímos para os senos, concluímos para os cossenos que, se x mais y é igual a 180 graus, então cosseno de x é igual a menos cosseno de y. Ou seja, cosseno de x é igual a menos cosseno de 180 graus menos x. Vamos ver dois exemplos. Primeiro exemplo. Sabendo que seno de 20 graus aproximadamente é igual a 0,34, quanto vale seno de 160 graus? Como 20 graus e 160 graus são suplementares, temos que seno de 160 graus é igual a seno de 20 graus. Como seno de 20 graus é aproximadamente 0,34, então seno de 160 graus também é aproximadamente a 0,34. Segundo exemplo, sabendo que cosseno de 33 graus é aproximadamente igual a 0,84, quanto vale cosseno de 147 graus? Como 33 graus e 147 graus são suplementares, temos que cosseno de 147 graus é igual a menos cosseno de 33 graus. Como cosseno de 33 graus é aproximadamente igual a 0,84, então nós temos que o cosseno de 147 graus será aproximadamente igual a menos 0,84. Vamos agora determinar os valores para o seno e o cosseno dos seguintes ângulos: 0 graus, 90 graus e 180 graus. Analisando esta imagem, podemos concluir que seno de 0 graus é igual à ordenada do ponto B1, que é igual a 0. Cosseno de 0 graus é igual à abscissa do ponto B1, que é igual a 1. Seno de 90 graus é a ordenada do ponto B2, que é igual a 1. Cosseno de 90 graus é a abscissa do ponto B2, que vale 0. Seno de 180 graus é a ordenada do ponto B3, que é igual a 0. Cosseno de 180 graus é a abscissa do ponto B3 e vale menos 1. Vamos agora determinar os valores para a tangente de ângulos de 0, 90 e 180 graus. Esses valores são determinados de maneira análoga à utilizada para os ângulos agudos. Assim, nós temos que a tangente de 0 graus é dado por seno de 0 graus sobre o cosseno de 0 graus, ou seja, 0 sobre 1, que é igual a 0. Para a tangente de 90 graus, nós temos que a tangente de 90 graus é igual a seno de 90 graus sobre o cosseno de 90 graus, que é igual a 1 sobre 0. Nesse caso, como temos uma divisão por 0, dizemos que a tangente não é definida para 90 graus. Ou seja, não existe a tangente de 90 graus. E por fim, para a tangente de 180 graus, nós temos a tangente de 180 graus é igual ao seno de 180 graus sobre o cosseno de 180 graus, que é igual a 0 sobre menos 1, que resulta em 0. Com todo esse conhecimento sobre trigonometria, vamos retornar à questão inicial da aula. Agora já podemos encontrar o comprimento da ponte do início da aula, somente com os dados que temos no desenho. Ela tem um arco e o topo desse arco está ligado às suas extremidades por 2 cabos, que medem cada um 40 metros e formam entre eles um ângulo de 120 graus. Qual é o comprimento dessa ponte? Note que a ponte vai ter a medida do maior lado de um triângulo, em que a medida dos outros lados é 40 metros e 40 metros, sendo que o ângulo interno formado por esses lados mede 120 graus. Para resolver o problema, devemos dividir o triângulo em 2 triângulos menores, partindo do ponto mais alto até o lado maior, que é o comprimento da ponte. Em um dos triângulos menores, temos a seguinte situação. O segmento AB
dividiu o ângulo de 120 graus em dois ângulos congruentes de 60 graus. Sendo assim, temos seno de 60 graus igual x dividido por 40. Substituindo o valor para seno de 60 graus, temos 0,87 igual x dividido por 40. Logo, x igual 40 vezes 0,87. Portanto, x igual 34,64. Assim, como a medida do comprimento da ponte é o dobro de x, temos que o comprimento da ponte é de 2 vezes 34,64 igual a 69,3. Ou seja, o comprimento da ponte é de aproximadamente 69,3 metros. Lei dos senos. Vamos analisar a seguinte situação. Um barco é orientado por um farol num trecho de 10 quilômetros entre os pontos A e B. Quando o barco se encontra em A, o farol é avistado sob um ângulo de 105 graus e em B, sob um ângulo de 60 graus. Observando essa figura representativa dessa situação, imagine que precisamos determinar as distâncias AC e CB. Para resolver situações como essas, utilizamos a lei dos senos. Então, vamos conhecer essa lei? Podemos demonstrar que existe uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo e os valores dos senos dos ângulos desse triângulo. A partir dessa figura, vamos conhecer essa relação. Para um triângulo genérico ABC, temos A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Essa relação é conhecida como lei dos senos. Ela é válida para qualquer tipo de triângulo, seja ele acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Vamos agora aplicar a lei dos senos para resolver aquela situação do barco. Lembrando que a lei dos senos é enunciada da seguinte forma. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Vamos representar o lado AC por B minúsculo, o lado BC por A minúsculo e o lado AB por C minúsculo, que nesse caso vale 10 quilômetros. Precisamos saber as medidas de todos os ângulos internos desse triângulo. O ângulo A é suplementar ao ângulo de 105 graus, ou seja, A é igual a 180 graus menos 105 graus, que corresponde a 75 graus. O ângulo B já é conhecido, vale 60 graus. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus, temos que A mais B mais C é igual a 180 graus. Como o A vale 75 graus e B 60 graus, temos que o valor C é igual a 45 graus. Retomando a relação da lei dos senos, A sobre seno de A, que é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, substituindo os valores que já conhecemos, A igual a 75 graus, B igual a 60 graus e C igual a 45 graus, temos A sobre seno de 75 graus é igual a B sobre seno de 60 graus, que é igual a C sobre seno de 45 graus. A partir da tabela trigonométrica, obtemos os valores. Seno de 75 graus igual a 0,97. Seno de 60 graus igual a 0,87. Seno de 45 graus igual a 0,71. Substituindo esses valores na relação, vamos ter A sobre seno de 75 graus, que é igual a B sobre seno de 60 graus, que é igual a C sobre seno de 45 graus. Ou seja, A sobre 0,97 é igual a B sobre 0,87, que é igual a 10 sobre 0,71. Vamos utilizar uma parte dessa relação. B sobre 0,87
é igual a 10 sobre 0,71. Processando os cálculos, temos que B é igual a 12,25. Como B representa a medida do lado AC, temos que esse lado mede 12,25 quilômetros, ou ainda 12 quilômetros e 250 metros. Agora vamos calcular a medida do lado CB, que estamos representando pela letra Azinho. Retomando a relação, A sobre seno de 75 graus, que é igual a B sobre seno de 60 graus, que é igual a C sobre seno de 45 graus. A sobre 0,97, que é igual a B sobre 0,87, que é igual a 10 sobre 0,71. Agora, vamos utilizar uma outra igualdade que pode ser obtida dessa relação. Ou seja, A sobre seno de 75 graus é igual a B sobre seno de 60 graus, que é igual a C sobre seno de 45 graus. A sobre 0,97 é igual a B sobre 0,87, que é igual a 10 sobre 0,71. A sobre 0,97 é igual a 10 sobre 0,71. E, portanto, nós obtemos o valor de A igual a 13,66. Como a representação de A vale a medida do lado CB, temos que a medida desse lado vale 13,66 quilômetros, ou ainda 13 quilômetros e 660 metros. A lei dos senos é bastante utilizada quando queremos determinar a medida de um ou dois lados de um triângulo, quando são conhecidas as medidas de um lado e dois ângulos do triângulo. Conforme já comentamos, a lei dos senos também é válida para o triângulo retângulo, como neste exemplo. A sobre seno de 90 graus é igual a B sobre seno de B. Como o seno de 90 graus vale 1, temos que seno de B é igual a B sobre A, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Concluímos, então, que ao aplicar a lei dos senos em um triângulo retângulo, chegamos à razão trigonométrica do seno. Sendo assim, para o caso dos triângulos retângulos, é mais coerente aplicar essa razão ao invés de utilizar a lei dos senos. Lei dos cossenos. Uma ponte deve ligar os pontos A e B indicados na figura. Para executar esse projeto, o engenheiro responsável levantou as seguintes medidas: AC igual a 30 metros, BC igual a 50 metros e θ igual a 120 graus. Nessa situação, qual será a extensão da ponte? Para resolvermos situações como essas, é que utilizamos a lei dos cossenos. A partir de um triângulo genérico ABC, com medida dos lados indicados por Azinho, Bzinho e Czinho, vamos verificar como essa lei é expressa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Essa relação é válida para qualquer tipo de triângulo, seja ele acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Agora, vamos retomar a situação que tínhamos inicialmente e calcularmos a extensão da ponte. Esse triângulo foi desenhado de acordo com as medidas que você vê na figura. Para encontrar a medida AB, vamos aplicar a lei dos cossenos. AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado menos 2 vezes AC vezes BC vezes o cosseno de 120 graus. AB ao quadrado é igual a 4.900. Ou ainda, AB é mais ou menos 70. Como a medida negativa não serve como resposta, temos que o valor do segmento AB é de 70 metros. Portanto, a extensão da ponte é de 70 metros. O teodolito é um instrumento de precisão que mede ângulos verticais e horizontais, muito utilizado na topografia, na agrimensura e na astronomia. Ele consiste basicamente em um telescópio com movimentos graduados na vertical e na horizontal, podendo ainda possuir uma bússola acoplada.
Para o teodolito que montaremos, por ser caseiro e para medir pequenas distâncias, não vamos utilizar lentes ou espelhos, tornando sua montagem mais simples. Os materiais necessários são um copo plástico com tampa, uma cópia de um transferidor colada em um pedaço de papelão, um pedaço de arame fino de cerca de 15 centímetros e um pedaço de antena de televisão com a mesma medida do arame. Veja como fazer. A tampa do copo plástico servirá de base de rotação do teodolito. Cole de cabeça para baixo, coincidindo seu centro com o centro do transferidor, e cole os dois na base quadrada de apoio. O arame fino será o ponteiro do teodolito, que permitirá fazer a leitura em graus no transferidor. Para instalá-lo, passe o arame por 2 furos diametralmente opostos na lateral do copo, próximo de sua boca. O tubo da antena será a mira por onde você avistará os pontos a serem medidos. Cole o tubo na base do copo, de forma que ele fique paralelo ao ponteiro, arame fino. Para refinar essa mira, cole na extremidade do tubo 2 pedaços de linha formando uma cruz. Finalize encaixando o copo na tampa. A versão caseira funciona como o aparelho verdadeiro. Com ele, você mede o ângulo alfa, formado pelos segmentos OA e OB, em que AB é a medida da altura H que você procura, e O representa a sua posição. Para medir o ângulo, basta alinhar a indicação 0 grau do transferidor com um dos pontos e girar a mira até avistar o outro ponto. O ponteiro indicará de quantos graus é a variação. Sabendo também a distância OB entre você e a base da altura, você consegue calcular o valor da distância entre o ponto A e o ponto B, que representa a altura, usando a seguinte relação. Tangente do ângulo alfa é igual ao valor do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pelo valor do cateto adjacente ao ângulo alfa. Esse triângulo representa a trajetória ABC de um helicóptero. Em AB, o helicóptero percorreu 12 km e em BC, paralelamente ao solo, 14 km. Sendo o AC igual a 20 km, ache o cosseno de θ e obtenha os valores de θ. Utilizando a lei dos cossenos, nós temos o seguinte. O lado 14, ele é o cateto oposto a θ. Portanto, pela lei dos cossenos, nós temos 14 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes 12 vezes 20 vezes cosseno de θ. Nosso objetivo é encontrar cosseno θ. Então, vamos fazer os cálculos. 14 ao quadrado, 196, que é igual a 144 mais 400 menos 480 cosseno θ. Ou ainda, 480 cosseno θ é igual a 348. Com isso, nós obtemos que o cosseno θ é igual a 348 dividido por 480. Esse valor é aproximadamente 0,72. Buscando esse resultado numa tabela trigonométrica, nós conseguimos identificar que o θ corresponde aproximadamente a 44 graus. Agora nós vamos fazer um exercício um pouco diferente. Vamos obter valores do seno, cosseno e tangente para alguns ângulos notáveis. Ângulos notáveis são ângulos que recebem esse nome por serem utilizados com muita frequência. Esses ângulos são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Em algumas situações, quando não quisermos trabalhar com valores decimais para o seno, cosseno ou para a tangente desses ângulos, podemos determinar os valores exatos para essas razões. Vamos calcular o seno
o cosseno e a tangente para o ângulo de 45 graus. Para isso, utilizaremos um quadrado de lado L. Observe, este quadrado de lado L, a diagonal é dada por uma bissetriz, que nós vamos designar pela letra D. Vamos ao exercício. Então, nós temos aqui um quadrado de lado L e traçamos aqui uma diagonal. O quadrado, nós sabemos que o ângulo é de 90 graus. No momento que você passa uma bissetriz, você divide esse ângulo em dois ângulos iguais de 45 graus. É o que nós chamamos, nesse caso, de triângulos retângulos congruentes. O que nós iremos fazer? Pegar apenas uma parte desse triângulo para calcularmos o nosso valor de L. Então, nós temos aqui um triângulo ABD, que é formado pelo lado L e a diagonal D, onde nós temos aqui o ângulo de 45 graus. Nós sabemos que um teorema importante a respeito do triângulo retângulo é exatamente o teorema de Pitágoras, onde nós podemos calcular o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Com isso, nós teremos, então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, ou seja, D ao quadrado é igual a 2 vezes o lado ao quadrado. Podemos ainda identificar que o D é igual a L raiz de 2. Agora vamos determinar o valor para o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Primeiramente, vamos trabalhar a ideia do seno de 45 graus. Vamos resgatar. Quem é seno de alfa? Seno de alfa é dado pelo cateto oposto de alfa sobre a hipotenusa. No nosso caso, o cateto oposto ao ângulo de 45 graus é L, e a hipotenusa é L raiz de 2. Assim, nós temos que o seno do ângulo alfa, no caso 45 graus, é igual ao cateto oposto, L, sobre a hipotenusa, L raiz de 2. Simplificando as letras L's, nós vamos ter 1 sobre raiz de 2. Ou seja, nós teremos que seno de 45 graus é dado por raiz de 2 sobre 2. Agora vamos fazer o cálculo do cosseno de 45 graus. Lembre que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. No nosso caso, teremos cosseno de 45 graus será igual ao cateto adjacente, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Ou seja, a mesma situação que a anterior. Portanto, o cosseno de 45 graus será dado por raiz de 2 sobre 2. Finalmente, vamos calcular a tangente de 45 graus. Resgatando a figura, quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que também é L. Então, nós vamos ter que a tangente de 45 graus vai ser dado por L sobre L, ou seja, vale 1. De maneira análoga, utilizando um triângulo equilátero, podemos determinar os valores exatos para o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos 30 graus e 60 graus, formando então esta tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Note que nós acabamos de fazer o estudo desta coluna. Vamos a um exercício. Um agrimensor quer obter, por um processo de medida indireta, a distância AB entre duas árvores que se encontram em margens opostas de um rio. A partir de um ponto C, ele obteve as seguintes medidas. AC é igual a 20 metros, BAC é igual a 75 graus, ACB é igual a 45 graus. Qual a distância entre as duas árvores? Muito bem. Para trabalharmos esse exercício, vamos nos apoiar a essa imagem ao lado. Note que nós temos aqui um triângulo formado pelo ângulo 75 graus, 45 graus e um ângulo desconhecido aqui.
e temos que essa distância de A a C são 20. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Portanto, esse ângulo que nós não conhecíamos vale 60 graus. Por quê? Porque 60 graus mais 75 graus mais 45 graus nos dá a soma de 180 graus. Vamos agora aplicar a lei dos senos para conseguir identificar o valor que queremos, ou seja, a distância AB entre as duas árvores. Nós temos então que o lado oposto do ângulo C a gente chama de Czinho, o lado oposto do ângulo B nós chamamos de Bzinho e o lado oposto do ângulo A nós chamamos de Azinho. Então nós temos pela lei dos senos que A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Vamos substituir os valores que nós conhecemos nessa lei dos senos. Nós conhecemos aqui os três ângulos e o valor Bzinho. Então nós teremos A sobre seno de 75 graus igual o Bzinho, que vale 20, sobre o seno de 60 graus igual Czinho sobre o seno de 45 graus. Note que o que queremos encontrar é a distância AB, que é na verdade o Czinho. Então basta nós tomarmos essa igualdade para conseguirmos identificar quem é Czinho. Nós já conhecemos os valores do seno de 45 graus e do seno de 60 graus. Transcrevendo para a próxima tela, nós temos 20 dividido por seno de 60 graus igual a C dividido por seno de 45 graus. Ou seja, nós temos que C vezes seno de 60 graus é igual a 20 vezes seno de 45 graus. Nós podemos isolar agora o valor de C. E já substituindo os valores, nós teremos 20 vezes seno de 45 graus, que é, na verdade, raiz de 2 sobre 2. Sobre seno de 60 graus, que é, na verdade, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 16,32 metros. Assim encerramos esse exercício e com ele encerramos a aula de hoje. Bons estudos! Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.